Bem-vindos a Évora e ao Portugal O-Meeting, nesta que é a 23ª edição do maior evento de orientação que se realiza anualmente no nosso país. A organização esteve a cargo da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, Delegação de Évora, Federação Portuguesa de Orientação e Federação Internacional de Orientação, com o apoio dos municípios de Évora e Portel. O evento começou com a prova de distância média urbana EDP Distribuição e a zona de partida estava localizada no parque junto ao Rocio de São Brás, em Évora. Para quem não conhece este desporto, damos uma breve explicação de como funcionam as partidas nesta modalidade. Aqui não vemos aquela saída em massa dos atletas, mas sim várias partidas que são designadas por blocos e são preparados da seguinte forma. Cada bloco de saídas é constituído por um atleta de cada escalão de competição, existindo 32 escalões de ambos os géneros, ou seja, em cada bloco saíam no máximo 32 atletas e passado 1 minuto saíam mais 32 e assim sucessivamente. Isto para que os atletas do mesmo escalão não sigam o que partiu anteriormente, visto que tenham o mesmo percurso. No caso dos escalões mais competitivos, elites, a diferença é de 2 a 3 minutos conforme a distância. E de salientar que a hora de partida de cada atleta de competição está pré-estabelecida. Os escalões abertos e de formação destinam-se àqueles que estão a iniciar-se na modalidade ou que pretendem fazer a prova de uma forma mais descontraída, saindo de uma zona contígua, e a sua prova começa assim que o atleta registar o dispositivo eletrónico no start. Falando agora da área de competição, a organização escolheu o Centro Histórico de Évora, classificado Património da Humanidade pela Unesco, para a primeira etapa do Portugal O-Meeting, dado que é uma zona muito interessante em termos técnicos para a orientação e pela sua beleza. Outro fator é a existência de muitas zonas pedonais onde os atletas não têm que se preocupar com o trânsito automóvel, visto que para a realização de uma prova de orientação em ambiente urbano não há necessidade de restringir a circulação automóvel ou qualquer outro constrangimento no cotidiano das populações onde se desenrola a prova. A Federação Portuguesa de Orientação e os seus clubes afiliados têm divulgado a modalidade com sucesso nos centros urbanos. Nesses eventos têm aparecido muitas famílias, grupos de amigos e até empresas com os seus colaboradores a participarem nos escalões abertos. Este desporto não deve ser visto como somente uma corrida, porque durante o percurso o praticante tem que pensar e tomar decisões rápidas para escolher o melhor trajeto para executar a prova com sucesso, no menor tempo possível. Daí ser encarado por muitos como um desafio aliado ao exercício físico, isto para os atletas de competição. A orientação é utilizada por todos nós diariamente sem sequer darmos por isso. Seja de automóvel ou nas nossas deslocações a pé, por exemplo, chegamos a Évora e dirigimos-nos ao posto de turismo. Pegamos no mapa e começamos a fazer uma visita à cidade. Para isso, temos que nos orientar, ver as ruas e o melhor trajeto para ir a determinado ponto turístico para visitar. Depois, avançamos para o seguinte e assim sucessivamente até terminarmos o nosso circuito. Sem nos apercebermos, estamos assim a fazer orientação. Nestes eventos, os escalões de competição começam a partir dos 10 anos e vão até aos 85 anos de idade. Nesta prova, porque numa competição na Suécia, já foi aberto o escalão de 100 anos. Vemos agora nesta imagem um dos atletas com mais idade que participou neste evento no escalão de 85 anos. Em termos de resultados, o melhor tempo no setor masculino foi para o atleta de Super Elite, Daniel Ubman, que ocupa a 3ª posição do ranking mundial de orientação pedestre. O melhor tempo na elite feminina foi obtido pela sueca Caroline Olsen, o melhor português foi Tiago Romão e a melhor portuguesa Carolina Delgado. Correu bem, foi um bom começo, era muito rápido e tentei não cometer grandes erros e fiz uma prova bastante limpa e foi bom, gostei muito. Terminada a primeira etapa, atletas e organização deslocaram-se para São Bartolomeu do Outeiro, em Portel, onde se iam desenrolar as restantes etapas do Portugal O-Meeting. Para dar resposta às necessidades dos 2.300 atletas, a Associação dos Deficientes das Forças Armadas criou condições na arena para que fossem instalados postos de venda de acessórios específicos para a orientação, bem como serviços de apoio, como por exemplo um posto médico, uma zona de refeições e um babysitting, tudo isto no recinto da Associação Cultural e Desportiva da Freguesia. A etapa Carmin era a segunda e pontuava para o ranking mundial da modalidade, designada por World Ranking Event, e foi uma prova de distância longa. É preciso gostar muito desta modalidade e sabermos que nós estamos a preparar um evento para aqueles que nos vão receber também nos eventos que eles organizam. E é, de facto, se já uma prova normal envolve bastante trabalho, temos a falar que no mínimo teremos de estar a trabalhar a 6 meses, nós
o vulgar do proletário de um evento, não é? Temos que saber que já há um cartógrafo que veio com a organização recolher os melhores, conhecer os melhores terrenos para esse cartógrafo cartografar, para se ir fazendo o mapa, depois testar percurso. Há uma parte de pessoas que só começa a trabalhar no último mês, digamos assim, numa prova normal, mas isto começa muito anteriormente a isso. Agora, num POM, por isso é que os POMs são atribuídos com 1 ano e meio de antecedência. E quando o Portugal Home Meeting é atribuído, já o clube que se candidata já fez um trabalho prévio junto das câmaras, já falou com proprietários, reconheceu terrenos, falou com várias entidades por causa dos apoios, ou quando muito estamos a falar, pode não ser apoios, mas autorizações, não é? E então isto é uma logística muito grande. Um POM, então, isto é de uma dimensão, não é? Todos nós devemos estar um pouco com ar de cansado, imagino quando chegarmos terça-feira à noite. Apesar de ser uma prova pontuável para o ranking mundial, os escalões abertos e de formação também podiam participar, o que é muito gratificante para quem está a iniciar-se na modalidade, poder partilhar o mesmo terreno e os mesmos pontos de controle com os melhores atletas do mundo de orientação pedestre. Relativamente aos terrenos, pode-se caracterizar como o típico montado alentejano que permitia mudanças de direção a qualquer momento e uma navegação maioritariamente por azimute, em uns casos devido à pouca vegetação. Um terreno ondulado com alguns elementos rochosos que facilitava uma corrida rápida com segurança, utilizando as curvas de nível. Não é fácil encontrar terrenos para a prática de orientação porque estes têm que ter uma série de características, como relevo em toda a sua extensão, alguns elementos de referenciação como árvores especiais, aglomerados rochosos e outros que possam ajudar os atletas a localizarem-se em corrida. Por outro lado, tem que ser uma área limpa e sem qualquer tipo de zonas perigosas para que os atletas façam uma prova em segurança. As organizações, antes de definirem o terreno de competição, têm que o passar a pente fino para terem a certeza que os atletas não vão encontrar qualquer tipo de obstáculo durante a sua prova. A zona de chegadas foi montada no centro da arena de forma a que os atletas fossem recebidos em ambiente de festa. Natalia Gamperl foi a atleta com o melhor tempo em Damas Elite. Na segunda posição ficou Anastasia Rudnaya e no terceiro posto Marika Taini. World Ranking Event, Women Elite Class. I'm satisfied by race. It's a short time. If I remember, I taking part in a POM. It's always like a big winter orienteering celebration. It's very warm compared to what is going on now in Russia and in all North Europe. So it's a really very fun, very nice competition. And also we had world ranking event, and this is a motivation for elite runners to come and to make a point for our world ranking. Matthias Kiburz, the winner of the World Ranking event, the long distance here in São Bartolomeu do Oteiro. No setor masculino e em homens super elite, Matthias Kiburz fez o melhor tempo, na segunda posição Daniel Ubman e no terceiro Timo Sild. Yesterday was a really good race for me. I made a big mistake in the beginning, so I was a bit unsure how good the result will be, so I knew it was a big mistake. But then I had a really good speed, I felt really good, and finally when I came here towards the spectator control, I saw Daniel Hubmann in front of me, then I knew, okay, the race still was probably pretty good, and I heard I was in lead, and then the last loop was then really nice. It was really enjoyable, and I'm happy to start the season with a victory. It's always nice, and it gives some self-confidence for the upcoming race. Depois de entregues os prémios aos vencedores de todos os escalões de competição deste World Ranking Event Carmin, muitos atletas foram até à prova de orientação de precisão, uma vertente da orientação destinada à inclusão de pessoas com mobilidade reduzida, inseridos na classe paralímpica. Esta prova funciona da seguinte forma. O atleta dirige-se até um ponto de observação e daí consegue avistar 5 balizas, identificadas pelas letras de A a E.
Depois, tem que ver as instruções no mapa e tentar perceber qual é que é a opção correta. Caso não exista nenhuma opção correta, vai assinalar a letra Z. Esta prova desenrola-se normalmente ao longo de um caminho ou uma estrada e tem aproximadamente 20 pontos de observação. Existe uma prova no início do percurso que é designada por Temp O, em que o atleta tem que escolher a baliza certa no menor tempo possível. E esta prova serve de fator de desempate caso seja necessário utilizar. No próximo ano, Portugal vai ter um campeonato do mundo desta vertente de orientação que se vai realizar em Idenha Nova. No terceiro dia, voltamos à mesma zona de partidas para dar início à prova de distância média, em que os percursos estão direcionados para a zona este do mapa, face ao dia anterior. Pues el terreno fantástico, nunca había corrido en un terreno tan bonito y los mapas una calidad impresionante. Mala suerte que me cometí 2 errores ahí ayer, pero bueno. O trabalho do cartógrafo é muito importante para esta modalidade, porque sem ele os atletas não conseguiriam navegar com precisão nas áreas de competição. A cartografia é o processo de desenhar uma área, uma porção de terreno que nós identificamos como boa para a prática deste desporto, traduzindo essa área em simbologia identificada ou institucionalizada pela IOF, para que seja legível ou seja interpretada por todos os atletas de todos os quadrantes do globo. Portanto, não podemos ter uma cartografia com umas características em Portugal, uma cartografia com umas características diferentes na China. A IOF tem um regulamento de cartografia, que é o ISOM, e nós temos que nos cingir e interpretar o que vemos no terreno e ajustá-lo àquelas regras que eles nos impõem. E é isso que faz com que qualquer atleta venha para um terreno que é a primeira vez que corre e não tenha dificuldades em interpretar. Portanto, na prática, e resumindo, a cartografia é o desenho planimétrico de uma porção de terreno que nos vai servir para fazer uma competição. Portugal é reconhecido pela Federação Internacional de Orientação como tendo dos melhores cartógrafos e mapas. Daí confiar à Federação Portuguesa muitas provas internacionais, desde europeus, taças do mundo e mundiais. Come nearly here every year from Germany because it's a very interesting terrain, especially in the little villages, but also in the forests, the boulders and the stones. We are not used to this area. It's wonderful. A participação feminina nas provas tem vindo a aumentar, principalmente nos escalões mais jovens e nos de formação. Nos outros, a tendência mantém-se com uma grande incidência nos escalões acima dos 35 anos. Descrevemos agora a forma como é feito o escalonamento mediante as idades e as distâncias numa prova de distância média, bem como os números de pontos que têm que controlar. Os escalões dos 10 anos e acima dos 80 possuem um percurso em que, na melhor opção, realizam aproximadamente 3.000 metros, com cerca de 10 pontos de controlo. Nos escalões intermédios, a extensão de prova ronda aos 7.500 metros, com cerca de 20 pontos de controlo. Estes cálculos são sempre realizados para a melhor opção de prova. O traçador de percursos calculou estas distâncias tendo sempre como base a melhor opção possível para o percurso, sendo que o tempo é calculado para que o melhor atleta o realize entre 30 e 35 minutos. De salientar que os percursos femininos são mais curtos do que os masculinos, mas o desafio e exigência técnica é semelhante, compensando-se a distância com a componente técnica. No setor masculino, a distância e o número de pontos a controlar, bem como o desnível acumulado, são superiores em todos os escalões e, por norma, existem pontos comuns a ambos os géneros. Em termos de participação, o número de atletas é também superior, visto que muitos destes atletas advêm das forças militares que têm esta disciplina nos seus exercícios de campo. Aliás, o primeiro campeonato de orientação pedestre decorreu em 1973 em Mafra, com uma forte participação das Forças Especiais da Força Aérea, e mais tarde, em 1990, é que surgiu a Federação Portuguesa de Orientação. A orientação é um desporto que respeita a natureza e o meio ambiente, porque é nesse espaço que se desenrolam as provas, ou seja, o estádio do orientista é a floresta, bem conservada e no seu estado natural.
foi um evento que estamos disponíveis para continuar a colaborar com a organização, com a Federação Portuguesa de Orientação, e que para o Conselho tem alguma importância, não só pelo número, o grande número de participantes que nos visitaram, participantes de todos os países, de todos os cantos do mundo, chamemos-lhe assim, divulgação do Conselho de Portela, do Alentejo, deste Alentejo Central, da cidade de Évora também, e que de veras fico orgulhoso dele ter corrido desta forma e que todos os participantes abalem aqui com vontade de voltar ao nosso concelho e ao nosso Alentejo. Ao final da tarde, os atletas dirigiram-se até Portel para uma prova de sprint noturno em ambiente urbano. O Alentejo é uma das regiões que tem as melhores vilas e aldeias para a prática da variante de sprint urbano. A prova abrangeu a zona antiga de Portel, com especial destaque para o castelo e artérias circundantes. Trata-se de uma prova extremamente rápida, aliada à dificuldade técnica que este tipo de localidades proporcionam, com ruas, ruelas e a visibilidade reduzida em alguns locais, o que amplia o desafio. Estas provas são muito apreciadas, principalmente pelos estrangeiros, que veem uma oportunidade de conhecer melhor as localidades onde se desenrolam os eventos. Nos dias a seguir, podem depois visitar a localidade de uma forma mais relaxada, com o auxílio do mapa de competição e, em alguns casos, verem onde cometeram erros e como poderiam ter melhorado o seu tempo. A derradeira etapa do Portugal All Meeting volta a ser em São Bartolomeu do Outeiro, com a partida para os escalões de elite em método de perseguição. Os restantes pelo método tradicional, contra-relógio. A partida em perseguição funciona da seguinte forma: o primeiro atleta a sair é aquele que registou o melhor tempo na soma das 3 etapas anteriores. O segundo sai com a diferença que possuía para o primeiro e o terceiro com a diferença que tem do segundo, e assim sucessivamente. Nas damas elite, a primeira a sair foi Anastasia Rudnaya e a segunda, Natalia Gemperl. Caroline Olsen foi a primeira a chegar à linha de meta, depois de ter saído 5 minutos e 39 segundos atrás de Anastasia Rudnaya, que ficou assim com o terceiro lugar. Ingrid Mir foi a segunda classificada e tinha saído 6 segundos antes de Caroline. I had a really good competition here. It was super fun to both do long distance and middle distance and the sprint that we started with. Today I had a good race. I started like 5 minutes behind, so I did a good start and then I could catch up like after the 7 control. And then I got in front of Anastasia and did a really good like end of the course, so I managed to win. So it feels really good to like have this start of the season. I feel strong and this was good technical training also for me. So I'm really grateful that I got to this competition and I hope I will be back next year again. Os metros, aí vem Carolina Delgado com uma excelente prova hoje, uma grande salva de palmas para ela, a ser a melhor atleta portuguesa. Gostei muito deste Portugal All Meeting, foram 4 dias de competições muito interessantes, com terrenos muito rápidos, mas também com partes mais técnicas, em que tínhamos de ter muita atenção. Em termos pessoais, fiz provas, à exceção do segundo dia, que acabei por cometer muitos erros, fiz provas bastante regulares e estou contente com a prestação e gostei muito e obrigado à organização e foi muito bom. Raquel Costa foi a segunda melhor portuguesa e nos homens elite, Rafael Miguel. Aqui temos as partidas pelo método tradicional e agora temos a designada Mass Start, onde estão os atletas que ficaram com um tempo superior a 1 hora na soma das 3 etapas. Estas são imagens pouco comuns em orientação,
onde podemos ver tantos atletas a saírem ao mesmo tempo. Como explicamos no início do magazine, os atletas elite saem com uma diferença de tempo de 2 ou 3 minutos. No Chasing Start, tal não acontece, daí o traçador de percursos ter que criar percursos de dispersão. Aqui temos Matthias Kiburz a sair e passados 3 minutos saiu Daniel Ubman. 3 minutos mais, sai Timo Sild. Esta era a diferença de tempo que existia entre eles na soma de tempos. Foram feitos bastantes percursos pelo seguinte: eles não podem sair todos ao mesmo tempo, têm que sair de 2 em 2 minutos ou de 3 em 3 minutos. Isso faz que saia, que haja um grande período de tempo com o pessoal a sair, portanto não podemos fazer conjuntos de percursos, temos que fazer individualizado desde os 10 anos aos 85. Portanto, temos que criar um percurso para cada quase faixa etária, em múltiplos de 5. Isso faz com que nós tenhamos que planear os percursos para os 60, para 65, 70, 75, tanto na idade como no género. Para além disso ainda, temos também que preocupar-nos em percursos mais técnicos, menos técnicos, percursos para formação, percursos para competição e, por último, ainda temos a elite que ainda nos obriga a fazer o duplicar percursos para evitar que, como são atletas de muita qualidade técnica, eles não se juntem, então criamos os percursos de dispersão. Portanto, fazemos duas mangas e eles, a um determinado ponto da prova, uns vão para um lado, outros vão para o outro, para que possamos criar sempre dificuldade de navegação ao longo da prova individualizada. Vemos agora a chegada dos atletas de Super Elite, em que o primeiro a cortar a linha de meta é o vencedor. Matthias Kiburz é o primeiro, em segundo Daniel Ubman e na terceira posição Timo Sild. 2018, this is Matthias Kiburz. Finish now with the second position here. Congratulations for this athlete, finish now third position in this Portugal meeting. Slower than Mikko Konutila, and in the last legs Eduardo Hill. A big hand of applause for men's Super Elite class. Na cerimónia de entrega de prémios dos escalões Elite, o quarto e o quinto lugar também recebem uma medalha. Temos assim Ivan Sirakov na quarta posição e Eduardo Hill na quinta. Nesta cerimónia, os jovens dos escalões abertos e de formação não são esquecidos e sobem todos ao pódio, independentemente da classificação obtida. O diretor do Portugal ao Meeting 2018 está também satisfeito com a prestação da equipa organizadora. Há mais de um ano que trabalhamos na divulgação do evento, faz agora um ano estávamos nós a terminar o outro Portugal ao Meeting e já estávamos a divulgar o nosso Portugal ao Meeting e depois, durante o ano passado, durante o verão, final do verão, foi o trabalho intensivo que foi feito no campo, o trabalho intensivo que foi feito nas duas distâncias de sprint ou de cidade, neste caso, e culminou com estes, acho que excelentes 4 dias, 6 competições que proporcionaram a presença de 2.300 e não sei quantos atletas, 35 países. Portanto, acho que estamos todos de parabéns e a minha equipa estou extremamente orgulhoso da minha equipa. O próximo Portugal ao Meeting será organizado pela Associação Desportiva do Mondego, na Figueira da Foz. Visite o site pom.pt e veja como poderá participar no maior evento de orientação organizado em Portugal.